E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nessa aula eu vou resolver aqui para vocês a prova do IFFAR, ou seja, o Instituto Federal de Farroupilha, prova essa que foi o processo seletivo de 2019 para o curso técnico integrado ao ensino médio, tá bom? Na primeira questão, ela diz o seguinte, acompanhe comigo o texto. Para a abertura da Copa do Mundo de Futebol, foi montado um palco sobre a grande área do gramado, como ilustra a parte pintada da figura a seguir. No caso, essa parte aqui que eu estou pintando de verde agora. Beleza. Como ilustra a parte pintada, certo? Qual foi a área do gramado em metros quadrados ocupada pelo palco? Repare aqui, pessoal, o seguinte, que dessa parte pintada tem essa partezinha que eu vou colocar aqui em vermelho, que ela não está ocupada pelo palco. O que acontece então? Vamos lá. A parte ocupada pelo palco, ela é, na verdade, um retângulo, certo? Onde a nossa base, de acordo com o desenho, vale 16,5 metros e o nosso comprimento vale 40,5 metros. Isso seria se, de repente, o retângulo estivesse preenchido por completo, mas não está. Se ele não está, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair dessa parte que eu pintei aqui de vermelho, onde as medidas desse outro retângulo são 18,5 vezes 5,5. Por que eu estou multiplicando? Primeiro, porque a questão, reparem, trata de área. E área de um retângulo é você multiplicar base por altura ou comprimento por largura, que vai dar a mesma coisa. Como a nossa questão aqui, como a nossa aula, aliás, é de resolução de prova, eu não estou ensinando a multiplicar, eu vou pedir aqui a ajuda da nossa amiga calculadora, certo? Então, o que acontece? Aqui eu vou ter primeiro 16,5 vezes 40,5, cujo resultado, acompanhe, é 668,25. Essa área seria do retângulo por completo, se ele estivesse completo, logicamente. Mas eu tenho que subtrair da área do triângulozinho menor, que é 18,5 vezes 5,5, cujo resultado é 101,75. Beleza? E aí o que acontece? Resolvendo agora a subtração entre esses valores, eu vou ter o seguinte: 668,25 menos 101,75, cujo resultado é igual a 566,5 metros quadrados, que é a nossa resposta aqui, onde a alternativa da questão é a letra B. Ah, professor, mas aqui na letra B está 0,50, o senhor colocou 0,5. Gente, se eu tiver 5,0, 5,00 ou 5,000, a quantidade de zeros após a vírgula pode ser infinita, mas aqui tudo isso tem o mesmo resultado ou o mesmo valor, que é 5. A mesma ideia funciona aqui para a alternativa. Repare que na letra B nós temos 566,50. Se você tirar o zero do 50, não vai alterar em nada o nosso resultado, tá bom? Então, na primeira questão, nós temos a resposta letra B. Na próxima questão, temos o seguinte: as dimensões oficiais de uma goleira de futebol, que no caso seria a trave, creio eu, são 7,32 metros de comprimento por 2,44 metros de altura. Durante uma partida, um jogador recebeu a bola dentro da pequena área e chutou-a do chão, formando um ângulo de 30 graus. Com a horizontal, a bola acertou o travessão. Essa situação está ilustrada na figura a seguir. Então, nós temos aqui a figura onde mostra o jogador chutando a bola, ela pegando um travessão, e toda essa ação, reparem que forma um triângulo retângulo, pois bem aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Ok. Qual é aproximadamente a distância em metros entre os pontos A e B da figura? Gente, o nosso ângulo trabalhado é 30 graus. Em relação a 30 graus, esse lado, que é o lado BC, que coincide com a altura da trave, é o nosso cateto oposto.
E esse lado AB, que coincide com a distância entre o jogador e a trave, é o nosso cateto adjacente. E aí, a relação trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Aqui, nesse caso, a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 30 graus equivale a raiz de 3 sobre 3. De acordo com a figura, o cateto oposto, que equivale à altura da trave, é igual a 2,44. Como é que eu sei disso? Porque a questão me informou bem aqui, ó, tá? Então, a altura da trave tem 2,44. E essa medida, o cateto adjacente, aliás, equivale à medida que a questão nos pede, que é a distância do jogador para a trave, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nesse caso, se eu tenho uma igualdade de fração, nós temos aí então uma proporção. E na proporção, eu tenho que resolvê-la multiplicando em diagonal. De preferência, você começa sempre pela letra. Então, reparem. Aqui eu vou ter raiz de 3x, que é igual a 2,44 vezes 3. Opa! Vamos de novo nossa amiguinha aqui, ó. 2,44 vezes 3 nos dá como resultado 7,32. Beleza, nós temos que achar o valor do x. Para achar esse valor, o x tem que ficar sozinho no primeiro membro. E essa raiz de 3 está acompanhando ele. Se ela está acompanhando, automaticamente, então, pessoal, essa raiz passará dividindo. Mas aqui tem um pequeno detalhe. Não existe divisão por raiz, no caso aqui, raiz quadrada, que não seja exata. Ou seja, essa raiz de 3 é um número irracional. Mas o que acontece? A questão para ajudar a tua vida, ela te disse que a raiz de 3 equivale a 1,73. Então, aqui nós teremos 7,32 dividido por 1,73. E aí, vamos lá, 7,32 dividido por 1,73, que dá como resultado aproximadamente 4,23, que é o resultado, o valor do x, né? Então, aproximadamente 4,23. Mas a gente não tem esse resultado aqui, porém nós temos 4,22, que é o resultado mais próximo. Então, a nossa resposta aqui é a letra D. Beleza, galera? Na próxima questão, reparem. Para comprar uma camiseta oficial da Seleção Brasileira de Futebol, um torcedor terá que desembolsar R$ 450. Não é barata, né? Como não dispõe de todo esse montante, ou seja, do valor total para comprar a camisa, ele resolve pagar em 6 parcelas iguais a uma taxa de juros simples de 0,75% ao mês. Qual é, aproximadamente, então, o valor em reais da parcela a ser paga? Vamos lá. Primeira coisa, tenho que achar qual é o valor dos juros. Juros é igual a capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. Importante aqui é saber o seguinte: sempre quando você for resolver questões de juros simples, taxa e tempo têm que estar na mesma unidade. Como assim? Se uma está em mês, a outra também tem que estar em mês. Eu não posso, de repente, ter a taxa ao ano e o tempo em meses, ou vice-versa, tá bom? Então, vamos lá. O capital aqui vale 450, a taxa é 0,75 sobre 100. Por que sobre 100? Porque aqui a taxa, reparem, é 0,75%. Se é por cento, equivale a uma divisão por 100. Vezes o tempo, que é igual a 6. São 6 parcelas. Automaticamente, pessoal, subentende-se que cada parcela vai ser paga mensalmente, já que a taxa está ao mês, tá bom? O que acontece então? Aqui eu vou cortar esse zero com um dos zeros aqui debaixo do 100, onde a gente vai ter o seguinte: juros é igual a 45 vezes. Aqui eu vou separar 0,75, atenção, 0,75 em forma de fração equivale a 3 quartos.
Então, vai ficar 3 sobre 4 vezes 1 sobre 10 vezes 6. Opa, calma lá. Por que 1 sobre 10? Porque aqui eu estou separando esse 0,75 da divisão por 10. É como se fosse 0,75 vezes 1 sobre 10. E aí, para facilitar a vida, a gente transforma, aqui no caso, esse valor decimal em fração. Agora, eu vou simplificar. Repare, eu vou dividir o 6 por 2, que dá 3, e o 4 por 2, que dá 2. Beleza. Então, a taxa de juros é igual a quem? 45 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa do que 45 vezes 9, que equivale a 450 menos 45, cujo resultado é 405. Aqui embaixo nós temos 2 vezes 10, cujo resultado é igual a 20. Beleza. Fazendo, então, essa divisão, repare que a gente vai achar o seguinte. 405 dividido por 20 é igual a 20,25. Atenção, galera. Esse valor é referente aos juros. Como é o juro de uma compra, então eu vou ter um montante, né? Que é igual a 450, que é o preço da camisa da seleção, mais os 20,25 de juros, onde esse total vai ser igual a R$ 470,25. Porém, a questão quer saber qual o valor da parcela a ser paga. Como é que a gente acha isso? Bem, eu vou ter esse total de 470,25 e aí eu vou pegar esse valor e dividi-lo por 6. Por que eu vou dividi-lo por 6? Porque a questão está me informando que eu tenho que o cliente vai fazer essa compra em 6 parcelas iguais, tá? Então, aqui nesse caso, reparem que eu vou ter o seguinte, 470,25 dividido por 6, cujo resultado é aproximadamente 78,37. Nós não temos esse valor, mas eu tenho aqui o valor da letra D, que equivale a 78,38, que é o mais aproximado possível, tá? Então, a resposta aqui da questão é a letra D. Beleza, galera? Próxima questão, vamos lá. A Copa do Mundo de Futebol da Rússia é a mais cara da história. Foram gastos aproximadamente 38 bilhões. Na equação, vamos lá então. 2 que multiplica x mais 5 vezes 10, menos 3 que multiplica 4x mais a raiz quadrada de 144, mais 13 ao quadrado é igual a 119. O x representa os gastos com a infraestrutura de transporte em bilhões de reais. Qual foi aproximadamente, então, o total de gastos com a infraestrutura de transporte? Então, pessoal, na verdade, traduzindo aqui a questão, nós temos que achar o valor de x. Vamos fazer o seguinte aqui, olha lá. Eu vou ter 2 vezes x mais 5 vezes 10, cujo valor é 50, menos 3 que multiplica 4x, mais 12, que é o resultado da raiz quadrada de 144. Tudo isso eu vou somar com 169, que é o resultado de 3 ao quadrado, e igualar a 119. Beleza. Vamos agora eliminar os parênteses. Aqui nesse caso, eu vou resolver a multiplicação na forma distributiva. Então, a gente vai ter 2x mais 100, menos 3 vezes 4, que é 12x, menos 3 vezes 12, que é 36, mais 169, igual a 119. Beleza. Resolvendo agora aqui a adição ou subtração entre termos semelhantes, reparem, 2x menos 12x, o resultado é menos 10x. 169 mais 100 é 269. 269 menos 36 equivale a 200, né? 233, não é isso? 6 menos 3 é 3, isso. Igual a 119.
Sendo assim, como eu quero achar o valor do x, esse 233 passará para o outro lado, trocando o seu sinal. E aí, vamos lá. Então, eu vou ter 119 menos 233, cujo resultado é igual a 114, negativo. E aí, olha lá, como o x é negativo e após a igualdade também é negativo, a gente já pode fazer jogo de sinal. Menos com menos é mais. Então, teremos que 10x é igual a 144, perdão, é 114 na verdade, né? Então, 10x é igual a 114. Como eu quero achar o valor do x, pessoal, esse 10 passará dividindo. E a divisão por 10, basta você tirar uma casa decimal para a sua esquerda, ou seja, esse x equivale a 11,4, no caso aí, bilhões. Então, a resposta aqui correta é a letra C, ok? Então, reparem que não é tão simples assim você resolver uma expressão. Aqui, primeiramente, o que eu fiz? Eu resolvi essas operações que foram possíveis ser resolvidas primeiramente, e depois eu fiz a distribuição na forma de multiplicação, tá bom? Na próxima questão, reparem. O Brasil é o único país que participou de todas as 21 edições da Copa do Mundo, incluindo a de 2018, que foi a última, na verdade, né? A Itália, que ficou fora da edição deste ano, não participou apenas de outras 2 edições, ou seja, se a Itália ficou de fora dessa edição e de outras 2, a Itália tem 3 participações a menos que o Brasil. O número de participações da Suécia, somado à sua metade, é igual ao número de participações da Itália. Sendo assim, qual é o número de participações da Suécia em Copas do Mundo? Bem, esse valor que eu não sei de participações, eu vou chamar de P. Então, eu vou ter o número de participações somado à sua metade é igual à quantidade de participações da Itália. No total, até então, foram realizadas 21 Copas do Mundo. 21 menos 3 dá como resultado igual a 18. O que acontece aqui? Nós temos uma equação fracionária, mas, para facilitar a vida, eu vou tirar esse valor aqui de baixo, ou eu vou eliminar o denominador. De que maneira? Já que ele é igual a 2, eu vou multiplicar toda a equação por 2. Então, reparem, 2 vezes P é 2P, mais 2 vezes P é 2P. Mas como tem o 2 aqui embaixo ainda, eu vou cancelar o 2 de cima com o 2 de baixo, o que vai dar igual a P. 18 vezes 2, o resultado é igual a 36. Então, repare que a nossa equação ficou mais fácil de ser resolvida, né? Até porque eu tirei a fração. Então, vejamos. 2P mais P, a gente vai ter como resultado igual a 3P. Sendo assim, 3P igual a 36, P igual a 36 dividido por 3, cujo resultado, pelo menos aqui em Manaus, é igual a 12. Ou seja, a Suécia participou de 12 edições de Copa do Mundo. No caso aí, o gabarito é a letra C. Beleza, galera? Próxima questão, vamos lá. Para a primeira participação do Panamá na Copa do Mundo, sua torcida confeccionou um bottom quadrado inspirado na bandeira do país, cuja área é de 56,25 centímetros quadrados, como ilustra a figura a seguir. Qual é a medida em centímetros de 3x menos 5, onde x representa a medida do lado do bottom? Olha só, pessoal. Se o bottom é ao quadrado e esse lado é x, automaticamente aqui também é x. Para a gente calcular a área de um quadrado, você multiplica x vezes x, e como eu já sei que a área é igual a 56,5, então a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 56,25, beleza? Para achar o valor de x, então, eu tenho que determinar a sua raiz quadrada. Galera, atenção para a dica aqui. Primeiro, eu vou trabalhar com o número sem a vírgula, certo? Como esse número acaba em 25,
eu já sei que a nossa raiz vai acabar em 5. E aí eu tenho que pensar em dois números, um consecutivo do outro, ou seja, um que vem depois ou antes do outro, cuja multiplicação seja igual a 56. E aí, nesse caso, eu tenho que 7 vezes 8 é igual a 56. E daí? E daí que, como 7 vezes 8 é igual a 56, que é justamente o valor numérico que nós temos, diferente do 25, o que acontece? A nossa raiz, ela equivale o algarismo da dezena, na verdade, é o menor desses dois valores. Que dois valores? 7 e 8. Então, aqui, então, aqui eu vou ter que a raiz quadrada é igual a 7,5. Só que, aliás, 75, né? Só que, no caso aí, o nosso valor que eu tenho que achar a raiz quadrada é um valor decimal. Como essa parte decimal tem duas casas, a nossa resposta terá apenas uma casa. Então, x vale 7,5. Beleza. Só que a questão não pede o valor de x. A questão pede o valor dessa expressão, onde agora eu sei que o x vale 7,5. Então, nós teremos 3 que multiplica 7,5 menos 5. 3 vezes 7,5, o resultado é igual a 22,5. 22,5 menos 5, atenção, esse 5 você vai subtrair com a parte inteira. Então, 22 menos 5 é igual a 17. Sendo assim, a nossa expressão é igual a 17,5, onde a nossa resposta aqui é a letra E. E aí cai de novo naquele problema que você pode pensar que de repente esteja errado. Aqui eu tenho 17,5 mil. Aqui eu achei 17,5. Galera, não se esqueçam que a quantidade de zeros que você tem após a vírgula pode ser infinita, mas mesmo assim você pode cancelar todo mundo. Então, 17,5 mil é a mesma coisa do que 17,5, tá bom? Próxima questão, vamos lá. O comitê organizador da Copa do Mundo de 2018 recebeu 176 mil inscrições de voluntários, dos quais apenas 10% foram selecionados para atuar no torneio. Dos selecionados, 64% são mulheres. A questão quer saber, então, quantas mulheres foram selecionadas para atuar no torneio. Então, reparem, nós temos um total de 176 mil inscrições, onde, desse total, eu vou calcular 10% dele. Então, reparem que eu vou eliminar 2 zeros em cima com 2 zeros de baixo. O que vai me sobrar? 17.600. E aí eu vou pegar 17.600 e multiplicar por 64%. Por que eu vou fazer isso? Porque essa porcentagem, reparem, é a porcentagem referente às mulheres. E aí, em seguida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Ou seja, esse total de mulheres equivale à multiplicação de 176 por 64. Então, aqui vai ficar igual a 11.264 mulheres. Beleza? Então, aqui nossa resposta é igual a letra B aqui no nosso gabarito. Beleza, pessoal? Não se esqueçam que quando você trabalha com porcentagem, fica muito melhor você transformar essa porcentagem em fração. E quando você transformá-la em fração, automaticamente o denominador será igual a 100, pois é uma porcentagem, é uma divisão por 100, beleza? Na nossa próxima e última questão, repare que eu tenho o seguinte texto. Para a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo, um grupo de bailarinos apresentou uma coreografia. Em um dado momento da apresentação, havia bailarinos dispostos sobre os pontos A, B, C, D e E, com BC paralelo a DE, onde as medidas estão dadas em metros conforme a figura a seguir.
Qual é a distância em metro entre os pontos A e E? Galera, vamos fazer aqui o seguinte. Primeiro, eu vou organizar. De que maneira? Eu vou pegar esses dois valores aqui, desse triângulozinho menor, que é o triângulo ABC, e vou colocá-los 8x sobre 3 mais 2 sobre 11x sobre 2 mais 3. E isso vai ser igual a quem? Vai ser igual aos valores aqui de baixo. Ó. Como eu comecei pegando o valor aqui da esquerda, automaticamente eu vou pegar o valor da esquerda também. Então, a gente vai ter essa proporção aqui, ó. 8x sobre 3 mais 2 sobre 11x sobre 2 mais 3, que é igual a x sobre 3 sobre x menos 2. Eu vou repetir aqui numa próxima, pois eu não vou ter espaço para resolver, né? Então, vamos lá. 8x, deixa eu só voltar aqui. 8x sobre 3 mais 2. 8x sobre 3 mais 2 sobre 11x sobre 2 mais 3, não é isso? Isso aqui é igual a x sobre 3 sobre x menos 2. Só conferir. 11x sobre 2 mais 3, beleza. E aí, olha só, pessoal. Como aqui nesse caso nós temos uma igualdade de fração, eu vou resolver a multiplicação em diagonal, sendo que esse valor, né, esse numerador da primeira fração tem dois elementos. E aqui o denominador da segunda também tem dois elementos. Então, vamos lá. Multiplicando 8x sobre 3 por x, eu vou ter 8x ao quadrado sobre 3. Multiplicando agora 8x sobre 3 por menos 2, eu vou ter menos 16x sobre 3. Agora vamos lá, pegar o próximo. Ó. 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 2, que é igual a 4. Esses valores todos são referentes a essa primeira multiplicação da primeira diagonal. Vamos passar para outra diagonal. Multiplicando 11x sobre 2 por x sobre 3, eu vou ter 11x ao quadrado sobre 6, beleza? Multiplicando 3x, 3 que multiplica, perdão, x sobre 3, eu vou ter 3x sobre 3. Bacana? O que acontece, então? Nós temos aqui uma equação de segundo grau. Então, eu vou arrumar de maneira que ela fique na sua forma geral. Como é que é a forma geral de uma equação de segundo grau? É quando ela é igualada a zero. Então, reparem que eu vou ter o seguinte, olha só. 8x ao quadrado sobre 3, e esse 11x ao quadrado sobre 6 passará, no caso, subtraindo, né? Com sinal contrário. Ok. Separei aqui os valores que tem o coeficiente, né, no caso, acompanhado de x ao quadrado. Vamos agora para o x. Então, eu vou ter mais, deixa eu só organizar aqui, mais, vamos lá, menos 16x, perdão, menos 16x sobre 3, né? 16x sobre 3, mais 2x, menos 3x sobre 3, né? Que passou aqui no caso, ele passa para o primeiro membro subtraindo, certo? E tudo isso eu vou colocar agora menos 4 igual a zero. Pois o menos 4 é o único valor numérico que nós temos sozinho aí, beleza? Ok, vamos lá então. Resolvendo aqui agora, primeiramente, esse primeiro parênteses, reparem que o nosso MMC entre 3 e 6 é 6. 6 dividido por 3 é 2. 6 por 6 é 1. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 8, 16x ao quadrado, menos 11x ao quadrado, mais. No nosso segundo parêntese agora, reparem que o MMC é igual a 3. Então, eu vou ter menos 16x, mais 3 vezes 2, que é 6x, menos 3x, tudo isso sobre 3. Menos 4 igual a zero. Beleza. Vamos agora arrumar aqui, olha só. Eu vou escrever a equação de segundo grau na forma geral aqui em cima.
16x² menos 11x², eu vou ter 5x² sobre 6. Ok. Menos 16 com mais 6 é menos 10. Menos 10 com menos 3, eu vou ter menos 13x sobre 3. Menos 4 igual a 0. Bem, galera, vamos eliminar aqui as frações. De que maneira? Reparem que o MMC entre 6 e 3 é 6, tá? Então, vou multiplicar a equação todinha por 6, onde vai ficar o seguinte: 6 de cima com 6 de baixo cancela, então a gente vai ter 5x² menos 6 de cima com 3 de baixo dividindo dá 2. 2 vezes 13, menos 26x, e 6 vezes 4, menos 24, igual a 0. Ou seja, pessoal, eu vou trabalhar aqui com essa equaçãozinha aqui de segundo grau, certo? Onde vai ficar o seguinte. Vamos começar resolvendo aqui o delta. Delta é igual a b² menos 4ac, onde eu vou ter menos 26² menos 4 vezes o valor do A, que é 5, o valor do C, que é menos 24, certo? Até porque não se esqueçam que, numa equação de segundo grau, o valor que acompanha o x² é o A, o valor que acompanha o x é o B, e o termo independente é o C. 26² é a mesma coisa do que 26 vezes 26, cujo resultado é igual a 676. Menos com menos é mais. 4 vezes 5 é 20, e 20 vezes 24 é 480, ok? Tudo isso aqui, não se esqueçam, que é o valor do delta. Beleza. Somando agora 676 com mais 480, reparem que nós temos aqui 1156. Ok, para a gente determinar agora as raízes, reparem, eu tenho que pegar x, que é igual a menos b, onde o b é menos 26, menos com menos é mais. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Se eu não muito me engano, é 34. Bora conferir? 34 vezes 34, então está aí. Então, a gente vai ter mais ou menos 34 sobre 2 vezes A, onde o A é 5, sobre 10. Então, reparem, na nossa primeira conta, eu vou ter o seguinte: 26 mais 34, o resultado é igual a 60. 60 dividido por 10 é 6. 26 menos 34, o resultado é menos 8. Menos 8 dividido por 10 vai dar menos 0,8. Mas atenção, galera, nós estamos trabalhando aqui com medida e não existe medida negativa. E daí que esse 0,8 a gente descarta. Então, o valor de x que a gente vai trabalhar é com x igual a 6. E aí a gente volta aqui para o início agora. A questão quer saber, eu já sei que o x é igual a 6, beleza? A questão quer saber quanto é que vale a distância de A até E. Primeiramente, vamos achar essa medida aqui. Eu tenho 11 vezes 6, que é o valor de x que a gente acabou de achar, sobre 2 mais 3. Opa! 11 vezes 6 é 66, e a metade é 33. 33 mais 3 é 36, que é o primeiro resultado. O x é 6. 6 menos 2, logicamente aqui o valor é igual a 4. Sendo assim, a medida da distância de A até E é igual a 36 mais 4, cujo resultado, logicamente, é igual a 40 metros. Então, a nossa alternativa aqui é a letra E. E aqui, pessoal, com essa questão, a gente finaliza a nossa prova do Instituto Federal de Farroupilha, prova essa, né, de 2019 para o curso técnico integrado. Se você reparar bem, galera, essa última questão é um pouco complicada, por quê?
porque toda essa proporção ela vai resultar numa equação de segundo grau. E quando você resolve uma equação de segundo grau e de repente você acha uma raiz negativa, automaticamente eu vou descartar. Por quê? Porque essa questão ela trata de medida e não existe medida negativa. Ou seja, ninguém possui menos 1,80 m, ou você não vai sair para caminhar menos 5 km, por exemplo, tá? Isso não existe. Beleza, pessoal? Então, está aqui a nossa aula, que foi sobre a resolução da prova de matemática do IFAR, né? Instituto Federal de Farroupilha. Prova essa de 2019 para o curso técnico integrado ao ensino médio. Se você gostou aqui da aula, dê um curtir, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e, se possível for, inscreva-se no nosso canal. Não se esqueçam também de acompanhar dicas e informações no meu Instagram, que está aqui embaixo. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção. Eu te aguardo nessa próxima aula. Valeu, pessoal!